Dante Alighieri. Um dos mais famosos e importantes escritores do Renascimento literário, foi imortalizado na história da humanidade com um poema intitulado A Divina Comédia, livro ambicioso que sintetiza o pensamento político, filosófico e teológico da Idade Média. Seria o poema uma grande alegoria? Ou o retrato de uma sociedade a partir da visão de uma pessoa que também havia passado pelo inferno? Conheça agora Dante Alighieri e como ele se tornou um dos nomes mais conhecidos da literatura mundial. Muito do que se sabe hoje sobre a infância e juventude de Dante Alighieri foi contado pelo próprio. O poeta nasceu em Florença, na Itália, em 1265 e foi lá onde passou a maior parte da sua vida. Era filho de um proprietário de terras, o que tornava sua família abastada que a média da população. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 7 anos, enquanto seu pai morreu quando ele alcançou a adolescência. Sozinho, Dante se tornou um jovem cavaleiro e chegou a participar de batalhas entre cidades rivais de Florença e Arezzo. Nessas batalhas, o apoio estava dividido entre o Papa, os Guelfos, e o Sacro Imperador Romano, os Ghibellinos. Essa rivalidade causou inúmeras batalhas políticas na Itália que duraram mais de meio século. Após seu período como cavaleiro, Dante trabalhou como funcionário municipal e passou a se interessar e se envolver com a política. Em 1300, Dante foi eleito para um cargo de prestígio como prior da cidade de Florença, semelhante a um cargo de deputado. Ao contrário do governo de Florença, Dante queria ver sua cidade livre da interferência papal, que ele via como uma instituição moralmente corrupta. Ele ficou ainda mais desiludido com Roma após o exílio forçado do Papa em Avignon em 1309 d.C. Nesse período, Dante começou a apoiar os Ghibellinos, na esperança de que o Sacro Império Romano restaurasse a ordem cristã na Europa. Exilado por conta de suas opiniões políticas, em 1302, Dante foi acusado de corrupção por funcionários de um partido político rival. As acusações eram mentirosas, porém a sentença era bastante séria. Caso condenado, Dante seria queimado na fogueira. Por isso, o poeta decidiu voltar a Roma e evitar Florença a partir desse período e nunca mais se fixou em nenhuma outra cidade até sua morte. Foi durante seu exílio que Dante produziu sua obra-prima, A Divina Comédia. O poema épico conta a trajetória do próprio Dante, dividida em 3 partes. A narrativa nos leva em uma exploração do mundo espiritual, onde o próprio autor é o personagem principal. Guiado por Virgílio, autor da Eneida, Dante propõe que a Terra está localizada no meio de círculos concêntricos que formam uma esfera e Jerusalém seria o local atingido por Lúcifer ao cair do céu, tornando-se, assim, um portal para o inferno. Começando por ele, Dante passa também pelo paraíso e pelo purgatório, que fazem parte dessa mecânica celeste apresentada no poema, que envolvem personagens bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. Além do claro reflexo teológico e social da época na obra, estudiosos afirmam que a Divina Comédia pode ser interpretada também como uma visão de Dante sobre sua própria existência. Um dos círculos do inferno pelo qual ele passou foi a paixão não consumada por sua musa inspiradora, Beatrice Portinari. Beatriz era uma jovem muito bela. Ela e Dante se conheceram quando crianças, e ele nunca teve seus sentimentos correspondidos. Tempos depois, na idade adulta, ambos casaram-se com pessoas diferentes, mas isso não impediu que Dante continuasse cortejando a moça.
Porém, em um golpe do acaso, Beatrice acabou falecendo com apenas 24 anos. Dante ficou devastado com a notícia pelo resto da vida e a tornou oficialmente sua musa inspiradora, retratando-a como símbolo da fé personificada. Apesar das desilusões amorosas, Dante se casou com uma mulher chamada Gemma Donati e teve 4 filhos, dos quais teve que se separar quando foi exilado de Florença. Historiadores também relatam que o escritor teve problemas com o consumo de drogas. Membro de um grupo de poetas chamado Fedeli de Amore, que endeusavam o amor acima de todas as coisas, Dante passou a experimentar com poções inspiradoras que nada mais eram que substâncias alucinógenas, nas quais acabou se viciando. A obra-prima de Dante Alighieri inspirou grandes artistas de diversas mídias desde sua publicação. Grandes nomes como Botticelli, Black, Delacroix e Dali transformaram as visões descritas por Dante em imagens, e Rodin as transformou em escultura. Dante fez com que o toscano-florentino, que originou a língua italiana como a conhecemos hoje, se tornasse a língua oficial da Itália, e ajudou a estabelecer Florença como um polo criativo do Renascimento. Como seus principais discípulos, Boccaccio e Petrarca deram continuidade à tradição de obras-primas italianas iniciada por Dante. A Divina Comédia foi uma obra tão poderosa que, além de ter inspirado revoluções intelectuais anos depois, como o Iluminismo, também fez com que se questionasse a interpretação da leitura bíblica. Estudiosos da época passaram a alegar que ler a Bíblia sozinho significa que você pode dar a ela sua própria interpretação individual, o que colocava em xeque a ideia de que a salvação só poderia ser alcançada por meio da Igreja Romana. Dante morreu de malária em 1321 na cidade de Ravenna. Mas graças a essa obra tão transgressora e poderosa, o poeta defendeu e ainda defende suas convicções por meio de sua obra imortal. Hoje, ele é considerado o maior escritor de língua italiana e um dos mais importantes da literatura universal. Você conhecia a história da mente por trás da Divina Comédia? Qual próximo autor você gostaria de conhecer? Deixe aí nos comentários. Obrigado aos curiosos que chegaram até aqui. Não esqueçam de se inscrever, curtam o vídeo e ativem o sininho. Assim que o próximo vídeo sair, você será notificado.